Então, boa tarde a todos. Cá estou novamente. Neste caso, hoje vamos falar de uma situação ou de uma escolha, de uma decisão que muitas vezes para os pais e até mesmo para os filhos acaba por ser sempre um bocadinho, não é melindrosa, não é, se calhar fator de ansiedade, porque depois ouve-se umas coisas, ouve-se outras. O que é? Da passagem do pré-escolar para o primeiro ciclo, temos que escolher uma escola para os nossos filhos e desejamos sempre que seja a melhor escola do mundo, que tenha os melhores professores do mundo, os melhores funcionários do mundo e que proteja os nossos filhos tal e qual como nós os protegemos. Aí está. Ponto número 1. Não é para ser assim. As escolas têm funcionamentos. As escolas públicas, essência públicas, portanto, os professores vão mudando. Não sabemos se é o melhor professor do mundo ou o pior do mundo, se é professor ou professora, novo ou velho ou assim. Se é tecnológico ou expositivo, se manda trabalhos de casa ou não. Portanto, na verdade não sabemos nada. Relativamente aos professores, nós nunca podemos escolher os professores. Quando se escolhe uma escola para os filhos, há vários fatores que acabam por ser muito importantes. Claro que nós queremos que os nossos filhos andem numa boa escola, portanto, ou que... E não é que ouvimos falar, é que vamos percebendo como é que é o método, como é que funciona, como é que são as regras, portanto, existe uma série de documentos que seriam sempre importantes e interessantes os pais terem acesso. Bem, antes da pandemia, o ideal era que os pais fossem às escolas que têm como dúvida e vissem como é que são recebidos numas e como é que são recebidos noutra. E sentissem aquela escola. Isso era o ideal. Mas como isso não existe neste momento, e depois, entretanto, as matrículas há de vir, neste momento existem as plataformas das escolas, os mails das escolas, onde nós podemos tirar uma série de dúvidas, onde nós podemos perguntar como é que funciona se o meu filho se aleijar, como é que funciona nos recreios. Os pais têm muito medo dos recreios, se eles estão sozinhos. Há pais que dizem que eles estão sozinhos nos recreios. Como é que funciona a nível... que disciplinas é que eles têm, que momentos criativos, que outras atividades eles têm. Portanto, isso é tudo muito importante saberem, porque acaba por ser, também por ser, fazer parte do plano pedagógico, do projeto pedagógico da escola, e todas as escolas têm no seu site o projeto pedagógico. Portanto, isso também pode ser consultado. No entanto, podem-me dizer assim, eu não tenho paciência, aquilo são páginas e páginas, não tenho mais paciência para andar a ver aquilo, depois há coisas que eu não percebo nada daquilo. Ok. Podem falar com outros pais. É positivo perceber o que é que os outros pais acham das escolas, das diferentes escolas. Também é positivo. Só que é preciso fazer um filtro. E esse filtro, a meu ver, prende-se muito com a nossa vida pessoal. Ora, eu vivo na zona de Óbidos. Tenho a escola por trás da minha casa. As atividades dos meus filhos são naquela zona. Depois, as atividades a seguir, a natação e o badminton, não sei o quê, pronto. Seja o que for. São naquela zona. Eu já vi a escola e a escola parece-me que tem uns recreios agradáveis, que tem pessoas agradáveis, tem um bom espaço, isso eu até acho que sim. Fica tudo, é tudo, tem ATL,
Pois essa é outra coisa que é importante, é se tem a tela, não tem a tela, a partir de que agora os municípios têm que assegurar realmente que há apoio à família, seja em que escola for, portanto, a não esquecer, todas as escolas têm que ter esse apoio à família a partir de 2020, portanto, este ano 2020-2021, em que os miúdos em que vão para o primeiro ano tem que haver apoio à família, dado pela descentralização de competências que são da Câmara Municipal. Portanto, neste momento as escolas funcionam assim, para se ter ideia, ou começam a funcionar desta maneira. O Governo decidiu dar competências aos municípios ao nível de determinadas coisas da escola. Essas coisas, traduzindo-se na prática em quê? São, por exemplo, na gestão dos funcionários, isto é, nos animadores, nos funcionários que fazem a manutenção dos espaços, que acompanham os miúdos. Portanto, esses funcionários acabam por ser funcionários do município. Isso é um município que lhes paga, é um município que define mais ou menos as regras, articulando ou não com a escola. Isso depois depende de cada município e do funcionamento, como interage a escola e o município, como é que funcionam, porque devem funcionar em consonância, não é? Portanto, para além disso, o serviço de refeições também é garantido pelo município e o serviço da ATL, que é garantido pelo município. Algumas atividades também podem ser garantidas pelo município, como já são. Pronto. Depois, o que é garantido pela escola? A contratação dos professores, a contratação de outros técnicos superiores ou intermédios. O concurso das escolas é um concurso público, já se sabe. Portanto, as escolas depois precisam, às vezes, de outros técnicos para projetos e aí abrem um concurso no site da própria escola, portanto, e depois determina como é que é o funcionamento letivo em si, portanto, como é que a escola vai funcionar, como é que os professores devem funcionar, como é que a equipa, quando há equipa, deve funcionar. Não é? E como é que as equipas das escolas funcionam, como é que os grupos das escolas funcionam, como é que funciona o primeiro ciclo, como é que funciona o segundo ciclo, portanto, o primeiro ano, os professores normalmente trabalham em conjunto no primeiro ano, os do segundo com o segundo, ou então os do primeiro e do segundo. Agora, essa decisão tem a ver com a nossa vida prática. Agora, há uma outra escola que é no Bom Barral, não sei, muito boa, que é uma escola com um projeto muito bom, ou no Cadaval, que é não sei quê, que é XPTO, que é não sei quanto. Portanto, tem tudo para ser, o meu filho lá é que vai ser espetacular. Mas vamos ter todos que nos levantar 1 hora mais cedo, vamos chegar todos 1 hora mais tarde e as atividades do meu filho são depois todas em Óbidos. Portanto, eu vou ter que andar a correr, saio do trabalho às 5h30, 6, há pais a trabalhar até às 7. Alguém tem que ir buscar a criança, alguém tem que ir pôr a criança às atividades, alguém... Ora, temos que perceber até que ponto essa melhor escola do mundo, que foi tão bem conversada e dita, está no nosso caminho. O que faz uma boa escola é um bom professor, uma boa equipa. Eu acredito que hoje se trabalharia em equipa e não individualmente, mas um professor faz toda a diferença. E isso nós nunca conseguimos adivinhar no ensino público, como é óbvio. Depois ainda existem escolas privadas com projetos muito próprios, incluindo o movimento da escola moderna. Ressalvo aqui que, neste momento, o movimento da escola moderna já não é um movimento tão fora do esquema que é a escola regular. Isto é, descomplicando. A escola regular, com a legislação atual, deveria ser muito mais adaptada ao aluno e não à turma. Não é grupo-turma, é ao aluno.
Cada aluno faz as suas coisas, tem a sua progressão. E no movimento Escola Moderna respeitam muito isso. Os tempos do aluno, o que o aluno sabe melhor, sabe pior, o que ele gosta mais ou menos de fazer. Portanto, tudo isso é muito bem trabalhado. E é assim que deveria funcionar neste momento a escola pública. Não funciona, neste momento não está a funcionar dessa forma assim tão taxativa e tem a ver com circunstâncias que podem não ser de solução da própria escola, podem ser mesmo de ter falta de professores, falta de funcionários para funcionar assim, porque há alunos que precisam mais de apoio, outros não. Aquilo que eu sinto sempre, os pais põem muitas dúvidas porque querem muito que os filhos sejam muito bons alunos, tirem muito boas notas. Eu sou mãe, como sabem, e o que eu posso partilhar é que tenho muitas pessoas que me perguntam: a tua filha só tira muito bons e bons. Portanto, a escola de hoje não pretende propriamente que os alunos tirem muito bons e bons. Pretende que os alunos adquiram determinados conhecimentos e determinadas competências pessoais e sociais. É uma escola de saberes essenciais, é uma escola que lhes vai transmitir determinados valores, determinadas formas de estar, determinadas atividades, como aquelas que implicam a criatividade, que é das coisas mais importantes que existe hoje em dia. É preciso, em todas as profissões precisamos de ser criativos, e vejam o que está a acontecer. É com criatividade que se reinventa uma profissão num estado de pandemia em que nós estamos. Ir para a melhor escola do mundo vai fazer da minha família uma rotina daquelas super cansativa. Nós sabemos que os miúdos precisam descansar, os miúdos precisam continuar de ter tempo para brincar e ter o seu espaço em casa. Pensem na escola e na decisão da escola como aquela escola que vos vai dar, que vocês sentem que ouvem dizer e que leram, que foram aos sites ver, que foram tentar ver que projeto é que a escola tem, e que veem que a escola tem ateliês de pintura, que a escola tem clube de futebol e vão fazer interturmas aí por muitos sítios, veem que a escola tem uma série de outras competências que vão para além do que é o português, a matemática e o estudo do meio, que tem uma componente de cidadania grande. Portanto, isso tudo é muito importante. E que é uma escola que está no vosso caminho, essa sim é uma boa escola. A escola que não nos transtorna a vida. Agora, também sabemos que depois temos o professor ou a professora, e isso sim é muito decisivo. O que nós temos que educar os nossos filhos é a respeitarem o professor e as decisões do professor. E mesmo nós, quando não gostamos que os nossos filhos façam uma cópia de 2 páginas, nunca lhes vamos dizer isso, não é? Podemos dizer, realmente, a mãe, cópias é uma coisa que também lhe gostava a fazer, ou também não podemos esconder que, fogo, lá vêm as cópias e eu não gosto nada daquilo. Isso não. Ou 5 folhas de trabalho de casa. Se calhar hoje não conseguimos, até podemos negociar com a professora, mas isso tem que ser feito, porque se o professor diz, o professor é uma figura de autoridade e é essa figura de autoridade que os nossos filhos têm que cumprir. Depois, articulem o máximo possível com a escola enquanto pais. Quando conhecerem o professor, chateiem-no, façam-lhe perguntas, vão aos atendimentos, tentem agilizar o processo de comunicação por e-mail, que é sempre muito mais simples. Tentem chegar até ele, não como pais que se querem meter, porque os pais não se devem meter na escola, nas políticas educativas. Os pais têm o direito de
escolher, conjuntamente com os filhos, como é que querem que eles aprendam e qual é o percurso mais indicado para os filhos, mas com a ajuda dos professores e dos técnicos que estão na escola. Portanto, e eu acredito que nós em todas as escolas temos professores bons, professores maus, técnicos maus, funcionários, o que quer que seja. Muitas vezes o que não funciona é precisamente essa concertação entre o município e a escola, portanto a parte educativa com a parte mais administrativa de funcionários e isso às vezes pode não funcionar, mas eu tenho muitos exemplos que funcionam muito bem. Portanto, mas eu também conheço realmente uma escola que funciona muito bem e que funciona muito bem com o município, e há muitas das escolas a funcionar bem com o município. Isso, por exemplo, é uma escolha importante, que funcione bem, que o próprio município seja de fácil acesso aos pais. Sim, porque nós temos que pagar refeições, temos que nos inscrever nos ATLs, temos que desinscrever, andamos sempre a passar informações de um lado para o outro. Portanto, uma escola que agilize isso tudo, que haja uma via de comunicação única, também ajuda imenso. Uma escola e um município que sejam abertos aos pais é sem dúvida uma boa decisão. E a escola que está no nosso caminho. Agora, também pode estar no nosso caminho aquela escola privada, por exemplo, ou não, que nós vamos para o trabalho e passamos por lá. E que gostaríamos muito que os nossos filhos estivessem lá. E até já lá fomos uma vez e até conhecemos e preferíamos que fosse aquela. Também é uma escola que está no caminho e também é uma possibilidade. Não é preciso ser a escola que está atrás de casa ou que está mais perto de. Pode ser a escola que vá no nosso caminho. Agora, pôr os nossos filhos numa escola que transtorne muito a vida familiar não é de todo uma boa opção. Que transtorne muito o sono. É muito importante a higiene do sono nas crianças em idade escolar e nos adolescentes. É muito importante também que nós possamos ter um bocadinho mais paciência para os miúdos, e se chegamos com eles às 7 e tal, 8 horas, não há paciência que aguente para tudo. Para fazer jantar e para essas coisas todas. Portanto, quando pensarem na escola, na decisão e na escolha, pensem como é que é a vossa vida. Façam um roteiro de como é que é a vossa vida e dos pais da criança, portanto, pais, que ajudas têm. Isso também é fundamental, porque eu posso, até vivendo em Óbidos, né, posso viver em Óbidos e preferir que os meus filhos estejam no Bom Barral, porque cá a avó é do Bom Barral e dá-me uma ajuda imensa com isso, portanto eu prefiro, até chego lá e vou buscar o jantar, portanto está espetacular. Perfeito. Ou nas Caldas, ou em Rio Maior, como eu trabalho em Rio Maior. Portanto, é este tipo de coisas. As ajudas também são fundamentais. Agora, se vamos pôr o nosso filho na melhor escola do mundo e não temos ajuda nenhuma de ninguém, se temos um imprevisto, o que é que nós vamos fazer? Claro que temos sempre amigos a quem socorrer e penso que todos temos, espero que sim. Mas a escola não pode ser um transtorno, mas sim uma instituição que nos faça feliz, tanto a nós como os nossos filhos. Outra coisa que eu recomendo muito, nós pais tendenciosamente achamos que é muito bom que os nossos filhos estiveram juntos durante o pré-escolar e depois devem ir. Seria bom que ele fosse com os amigos, porque assim sempre conhece alguém. Esqueçam isso tudo. Está bem? É assim. Esqueçam por uma única coisa. Eles podem chorar na primeira semana, eles podem isto, eles podem aquilo. As crianças têm capacidade de adaptação. Quanto mais nós os pomos à prova, nesse aspecto, quanto mais nós os colocamos numa situação desconfortável, maior capacidade.
aquela criança vai ter no seu futuro de se adaptar a novas coisas. Portanto, cada vez que nós provocamos aos nossos filhos uma situação de instabilidade, não tem lá ninguém conhecido, vai para a natação. Ora bem, os amigos dele andam na natação em Hábitos, ele vai para a natação das Caldas, porque não tem ninguém conhecido e assim faz novos amigos, faz-lhe falta. E tem que se adaptar. Isto tudo é muito importante. Não pensem, isto tudo é prepará-los para o que é a vida. Prepará-los para aquilo que é o futuro. Para que eles não sejam pessoas que fiquem na sua conchinha e na sua zona de conforto e nunca saiam de lá, que é o que muitas vezes nos acontece a nós. Portanto, quanto mais mudanças eles tiverem, maior capacidade de adaptação eles tiverem, porque sim, nós pais ajudamos os nossos filhos a adaptarem-se, porque sim, quem os recebe também os ajuda a adaptarem-se, porque sim, as crianças fazem amigos com muita facilidade. Às vezes só fazem um amigo, porque são mais introvertidos, mas fazem. Não andam lá abandonadas. Até porque há na escola pessoas que se preocupam que ele menino está mais sozinho. Temos de tentar perceber. Portanto, é por aí o caminho. Não pensem que... Agora dou outro exemplo. Dava-me jeito que o meu filho fosse para a escola com o António, porque o António vivemos perto, somos vizinhos e assim ajudamos um ao outro. Percebo perfeitamente. Aí sim percebo, entendo que agora ir a turma toda ou não ir para a escola perto de casa porque os amigos vão todos para o outro lado e então nós temos que ir para o outro lado também só por causa dos amigos. Meus amigos, poupem seriamente disso. A resiliência, capacidade de adaptação, viver desconfortável. As nossas crianças precisam muito disso. Precisam muito de se readaptar. Pensem nas dificuldades que nós temos em nos adaptar com estas questões da pandemia agora. Nas dificuldades que temos em estar em casa ou não, nas dificuldades em... Se calhar, há pessoas que têm mais do que outras. Porquê? Porque há umas que foram muito estimuladas para andar sempre a mudar e sempre em reestruturação e não é difícil. Portanto, tenham em conta todos estes fatores. Para mim são os basilares, não há dúvida nenhuma. E nunca se esqueçam de uma coisa. Não existem escolas nem pessoas perfeitas. Existem bons professores, bons pais, uma boa articulação e existe uma coisa que se chama respeito. Respeito pela decisão do professor, respeito pela decisão dos pais e para que o nosso filho tenha aquilo que é sucesso. Sucesso escolar e sucesso na vida, porque se um aluno tem sucesso enquanto cidadão também vai ter sucesso escolar. Não sei se é muito bom, se é bom, ou se é só um satisfaz, mas garantidamente que um bom cidadão será sempre um muito bom. Obrigada a todos e boas escolhas.